meio tempo tem um clamor aí, né? Nesse meio tempo tem o clamor, porque aí em 1980, eu me mudei para São Paulo. E fui trabalhar na recém-constituída liderança do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo. Acho que é junho de 80, se não me engano, um pouco antes do registro provisório do PT. E eu fui morar em São Paulo em função do processo do Luiz Eurico, em função da minha vida pessoal também. Larguei tudo aqui e fui morar lá. E comecei a participar, primeiro, intensamente do Comitê Brasileiro pela Anistia, que tinha laços muito fortes com o clamor. Então, a gente participava em todas as atividades que tinha do clamor ali, que eu conheci todos eles, a Michael, o Padre Roberto, a Jean Rocha, a Dodora, a Cida. Eu conhecia por outras circunstâncias, né? O Luiz Eduardo tinha sido meu advogado, através dele também eu conheci o Clamor, ele tinha inclusive os arquivos do Clamor na casa dele na época. E teve uma época, inclusive, que ele estava tentando um contrato para eu ficar em São Paulo, na época que eu estava com dificuldade de sobrevivência lá em 93 eu voltei aqui para o Rio Grande do Sul. Ele e a Michael estavam vendo uma possibilidade de me pagar para eu organizar os arquivos do Clamor. Junto à atividade do Clamor, tinha atividade do Comitê Brasileiro de Solidariedade aos Povos da América Latina, chamava CBS, que foi organizado pelos exilados uruguaios, argentinos que estavam em São Paulo e alguns familiares de desaparecidos políticos nos seus países de origem, outros não. E alguns de nós brasileiros participamos. A Fernanda Coelho participou e eu também. E a gente tinha como é que chamava? Quando passava slides, um projetor. Um data show, assim, como se fosse? Não, é antes do data show. O Clamor nos emprestava um projetor de slides e a gente tinha um filme, não é assim que chamava. Esqueci o nome de como chamava. Que a gente ia passar nas igrejas todo final de semana. Nós fomos em diversas igrejas de São Paulo, em contatos que eram feitos ou pela Michael ou pelo próprio Clamor ali, através do Padre Roberto ou de alguns outros, e na Grande São Paulo também. Nós fomos para Embu alguma vez, que eu me lembro, que tinha uma feira de artes ali. Nós fomos passar aquele audiovisual, me lembrei, nós fomos passar aquele audiovisual na igreja. Qual era o conteúdo? O conteúdo eram as ditaduras na América Latina e os desaparecimentos na América Latina. Então, contava a história dos 90 mil desaparecidos da América Latina e o que a gente tinha de informação de cada país, que era pouco, e intercalava com músicas que o pessoal, especialmente a Esther, que era argentina, hoje em dia ela mora na Argentina, ela cantava, tocava violão e tocava músicas que tinham a ver com a história dos desaparecidos na América Latina. Eram sempre muito bonitos esses atos e essa coisa desse audiovisual. E a gente fazia debate depois, fazia depoimentos, contava a nossa história. A Eunice Paiva foi, eu acho que uma vez ou outra, junto conosco. Ele estava ligado à igreja, então, esse comitê? Ele perpassava pela igreja, porque acabava sendo uma coisa conjunta. O Clamor tinha um determinado tipo de atividades e o CBS procurava fazer uma coisa mais de militância, de atividade no dia a dia. Então, tanto a Dodora quanto a Cida ajudavam muito também nessa parte. E a gente se valia muito dos contatos
A Jo deve ter contado isso na história do Clamor, que ela emprestava esse projetor para nós, porque mais de uma vez eu me lembro, quem é que ia buscar na casa da Jo, quem é que ia levar de volta, na época a gente tinha muito pouco dinheiro, né, para qualquer coisa, então queria muito ter esse audiovisual, porque ele era bonito. Será que o padre Roberto tem isso? Não sei, eu acho que não, tinha que perguntar para Fernandinha, para Fernanda Coelho, se em algum lugar tem esse audiovisual. Isso são anos 80 e... Isso é anos 80, bem depois dos anos 80 ali. O Clamor é de 78 em diante. Eu quando cheguei, quando é que foi o encontro dos meninos no Chile? Eu estava em São Paulo já nessa época, que o Clamor encontra os meninos, os dois irmãos no Chile, Anatólio e Julián, não é? Anatólio e Hum? Vicky. Anatólio e Julián é uma música que eu acho, que eu já ouvi. Mas isso deve ser depois de 85, né? As datas tá difícil para mim lembrar. Antes de 85, será que vocês iam falar disso nas igrejas? Eu acho que sim, porque o meu filho nasceu em 86. Eu não me lembro de levá-lo para a igreja alguma, bebê assim pequeno. Eu acho que era antes. Eu posso conferir, mas eu tenho a impressão que era antes, porque em 86 eu já fiquei muito em função dele, eu acho que quando que termina a ditadura na Argentina, que o pessoal começa a voltar? Já é depois disso. Eu não me lembro, mas eu acho que a gente existia antes de 85, sim, porque não tinha terminado a ditadura, mas algumas coisas de alguma forma eram toleradas, né? Como, por exemplo, as coisas que a gente fazia, os traslados, nós fizemos, apesar de ter muita perseguição, os traslados do Yuri, do Alex, que foi horrível, que eles andavam atrás de nós de metralhadora, assim como andaram na época da ditadura, e inclusive atrasaram. Nós chegamos no Rio, não conseguimos ir para o cemitério, porque já era de noite, tudo foi muito horrível. O traslado do Marighella, do Pedro Pomar, muitos traslados nós fizemos nessa época, e assim, os mais significativos, inclusive, foram as missas que o Beto fez nos traslados a partir da Vala de Pirus, né? Aquele texto das missas que Dom Paulo rezou na Catedral da Sé, foi o primeiro traslado dos identificados em Pirus, que era do Denis, do Lana e da Sônia. Do Denis, do Lana e da Sônia. Foi o primeiro traslado, a primeira missa que teve. E o Beto tinha feito, o pai da Sônia, que era militar, nós ficamos muito amigos. Eu era a Sônia 2 da vida dele, assim, ele me achava parecida com a Sônia, sei lá, comigo, ele foi tentar entender os porquês da filha dele, né? Ter feito essa opção pela luta armada. E ele foi fazer um traslado da Sônia, e eu procurei o Beto para fazer uma missa. E aí o Beto fez na igreja dos dominicanos, uma missa muito bonita de traslado da Sônia, que depois veio se descobrir que aquele corpo que foi levado não era da Sônia e era de um homem negro, né, muitos anos depois. E aí que foram feitas novas exumações, e a partir da abertura da vala, em 90, o Badam Palhares identificou, e eu procurei de novo o Beto para ele fazer o texto da missa, que foi o que ele fez. Foram muito, muito lindas esse traslado, e depois teve mais um de outros 3 corpos.
que ainda foi nesse mesmo ano de 92, eu acho. Também não lembro mais.